Prezados ouvintes, após uma longa demora, enfim foi dado início ao programa Supera Rio. Diante da grave crise econômica, do alto índice de desempregados e da imensa quantidade de pessoas realmente necessitadas, deveríamos, apesar de toda essa lentidão, estar saudando o fato do programa enfim ter sido colocado em prática. Porém, e parece que no Rio tudo sempre tem um porém, não é mesmo? O início do Supera Rio veio acompanhado de algumas atitudes no mínimo questionáveis por parte do governo do estado. Como justificar as altas cifras gastas em propaganda na rádio e na TV? E mais, qual a explicação para realizar o lançamento deste programa utilizando as quadras das escolas de samba a um custo de aproximadamente R$ 4 milhões, conforme noticiado pela imprensa? Quantos auxílios emergenciais a mais poderiam estar sendo pagos com esse dinheiro? No episódio de hoje, o deputado Luiz Paulo, que é autor de um requerimento de informações ao governo, no qual pede explicações sobre esses gastos, conversará um pouco mais sobre este importante tema. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como vai? Bom dia, Pablo. Estamos aí resistindo nesse país e nesse estado de tantos e tantos absurdos cotidianos. Pois é, deputado Luiz Paulo, e vamos começar a falar de mais um desses absurdos. O senhor acha que faz algum sentido, um gasto tão grande em publicidade e nessa locação dos espaços das escolas de samba para fazer o lançamento de um programa que tem relação exatamente com essa situação de penúria e com a grave crise econômica que está instalada no estado do Rio de Janeiro? Pablo, o governo do Cláudio Castro mal inicia e é um governo que começou a se caracterizar por decisões estapafúrdias, insensatas e desrespeitosas. Veja, a Assembleia Legislativa, por iniciativa do seu presidente, deputado André Siciliano, aprovou um programa chamado Supera Rio, que visa auxílio emergencial para os mais necessitados, aqueles que têm renda abaixo de R$ 178 por mês. Esse auxílio é de R$ 200 por família e mais R$ 50 por filho até o limite de 2 filhos. Então, é de um mínimo de R$ 200 e um máximo de R$ 300. E a intenção desse programa era também envolver todas as 92 prefeituras do estado do Rio de Janeiro, tanto na fase cadastral, como também na fase da distribuição dos cartões que contêm os auxílios emergenciais, que está programado para ir até 31 de dezembro de 2021. Ora, o governador Cláudio Castro toma 2 decisões estapafúrdias. A primeira, que em vez de pedir que as prefeituras, através da permeabilidade da sua rede de educação, por exemplo, fizessem a entrega dos cartões aos cadastrados, contratou a Liga das Escolas e está pagando R$ 150 mil por escola de samba, não de escola pública, de escola de samba, para fazer a entrega dos cartões. Olha, são R$ 4 milhões que estão sendo gastos desnecessariamente por atitude político-eleitoral, para fazer um agrado às escolas de samba. R$ 4 milhões daria para pagar 16 mil auxílios emergenciais, se considerássemos o auxílio per capita de R$ 250.
16 mil auxílios emergenciais estão sendo desperdiçados. Mas mais grave ainda, cada dia à noite que eu tento ver televisão, eu fico indignado, porque aparece lá a propaganda do governo com o Supera Rio. E essa brincadeira dessa publicidade em TV e em rádio está levando 25 milhões de reais, que daria para pagar 100 mil auxílios emergenciais. Então, no total, o governador está enterrando, desperdiçando 116 mil auxílios emergenciais. Só para a gente ter um parâmetro, o governo pretende, ainda nesse mês de junho, promover a entrega de 40 mil auxílios emergenciais. Então, 116 mil auxílios que estão sendo desperdiçados daria para financiar 3 meses de auxílios emergenciais. É um disparate. Isso tem que ser investigado. Isso é inaceitável. Isso pode ser até legal, mas não é moral. Pois é, deputado. E aí, o senhor falou exatamente sobre a origem desse programa, que não sequer foi de iniciativa do Poder Executivo, né? A origem foi do Poder Legislativo, foi da Assembleia, e além de tudo, demorou muito para ser implementado. Quer dizer, está gastando muito com um programa que sequer foi de iniciativa dele, gastando muito em publicidade. E o senhor é autor de um projeto de lei que buscava justamente, devido a essa demora, fazer esse pagamento de forma retroativa, a abril, que foi quando o projeto deveria ter sido começado. Um gasto desse em publicidade, ou então nesse contrato com as escolas de samba, poderia ajudar a financiar esse pagamento retroativo, você não acha? Sem dúvida nenhuma, Pablo. Quando a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do auxílio emergencial, a previsão era começar a ser distribuído os cartões com auxílio em 1º de abril. O governador e seu staff levaram 2 meses para iniciar essa entrega. 2 meses. Então, foi transferido para 1º de junho. E nesses 2 meses que eles levaram, exatamente porque eles estão desperdiçando em recursos com publicidade e distribuindo para as escolas de samba através da Liga. Isso é inaceitável. É um governo que prioriza não matar a fome de quem está no desespero, mas prioriza a autopromoção. Só tem olho nas eleições de 2022. Não sabe o governador que, para chegar em 2022, é preciso que a população viva 2021. E ele está começando um governo que ele assumiu, deixou de ser interino, em 1º de maio, com apenas titularidade de 45 dias, ele já promoveu um arsenal de atitudes inaceitáveis. Deputado, então o senhor acabou comentando isso na resposta anterior, que mais uma vez a gente acaba caindo naquele debate entre legalidade e moralidade, né? Pode até ser um gasto legal, mas é como diz aquela passagem bíblica: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Ô, Pablo, você tem razão. Até porque o governador Cláudio Castro se intitula católico apostólico romano. Além do mais, também é cantor evangélico, toca os instrumentos, enfim, participa de todo o ritual da missa, etc, etc. E, evidentemente, deve conhecer a Bíblia e deve ter rígidos princípios morais. E devia ter aprendido que, quando você quer fazer o bem, você não publiciza. E ele está considerando exatamente o contrário. Primeiro a publicidade, depois o efeito mitigador
da aplicação dos recursos, que não é dele. Ele não está fazendo bem com o dinheiro dele. Ele está fazendo com o dinheiro do Tesouro Estadual, que é dinheiro do contribuinte. E o desperdício do gasto em publicidade e da distribuição dos cartões pelas escolas de samba também é com dinheiro do Tesouro. Então, para mim, sob o ponto de vista moral, é inaceitável o que ele está fazendo. Agora, deputado Luiz Paulo, o senhor fez um requerimento de informações ao governo sobre esses gastos. Qual o objetivo? Em que consiste esse requerimento? Ô, Pablo, eu e a deputada Marta Rocha fizemos um requerimento de informação para termos cópia de inteiro teor desse processo que ele contratou a Liga, para ver se todos os quesitos legais foram cumpridos, para ver se a Procuradoria-Geral do Estado foi ouvida, enfim, se cumpriu todo o ritual de legalidade. E, além do mais, nós queremos também saber esses gastos de publicidade. Se foram realmente 25 milhões, qual é o contrato que está regendo isso, qual é a fonte de recurso que está pagando, quanto está custando a publicidade no rádio e a publicidade na TV. E mais ainda, na última reunião nossa da Comissão de Tributação, do qual eu presido, aprovamos a possibilidade, consoante solicitação minha da deputada Marta Rocha, da gente pedir ao Tribunal de Contas do Estado uma inspeção nesse contrato, para também passar pelo crivo do Tribunal de Contas, visto que o próprio Ministério Público Estadual também já está verificando a legalidade e a oportunidade de tais gastos despropositais. Pois é, deputado, nesse momento é que a gente percebe a importância de realçar, né, a função do Poder Legislativo de fiscalizar o Poder Executivo, que é uma função que muitas vezes é deixada em segundo plano, né? Pelo menos não por todos os parlamentares. É claro que o senhor é um parlamentar que fiscaliza muito o Poder Executivo, mas até para a população às vezes é difícil perceber essa importância, já que muitas vezes o Poder Legislativo fica ligado umbilicalmente ao Poder Executivo. O que o senhor acha dessa função do Poder Legislativo? Ô, Pablo, eu acho que o parlamento brasileiro, ele age, na maioria das vezes, com dois caminhos que não me parecem os caminhos melhores. O primeiro é sempre que há governo, a maioria do parlamento está do lado do governo, porque corre atrás das benesses do governo. Se for no governo federal, através das emendas de orçamento. Se forem governos estaduais e municipais, para atender uma ou outra demanda de investimento e para ter cargos ou oposições no Poder Executivo. E também ser amigo do rei. O rei aí é o governador ou o prefeito de plantão. Então, isso é uma distorção, no meu entendimento, da ação parlamentar, que, em vez de dignificá-lo, o diminui. Até porque a maior função de um deputado federal, por exemplo, não é arranjar uma emenda de orçamento para comprar um trator para o município XYZ. Né? A segunda grande distorção é querer computar a ação parlamentar sobre o número de projetos que ele apresenta. E aí se esquece, do meu entendimento, da função primordial, que é de fiscalização do Poder Executivo. A Câmara de Vereadores tem que fiscalizar os gastos do prefeito. A Assembleia Legislativa tem que fiscalizar os gastos do governador. E o Congresso Nacional tem que fiscalizar os gastos do presidente da República. Porque se isso fosse feito cotidianamente, se diminuiria muito o desperdício dos recursos públicos. Então, eu procuro, no meu mandato, fiscalizar o Poder Executivo, seja qual for o governador de plantão.
Tanto é verdade, opa, que o governador que saiu de cena, o Wilson Witzel, saiu de cena porque nós demos entrada, junto com a deputada Lucinha, num pedido de impeachment do mesmo, e que foi, depois de uma longa trajetória semestral, acatado. E foi o primeiro governador empichado nesse país, né, que realmente teve início, meio e fim. E aí entrou o vice-governador. Vamos continuar na mesma trajetória de fiscalização. Por isso, estamos dando consequência a essas nossas atitudes, mostrando à população que é inaceitável o governador gastar 4 milhões para a distribuição de auxílio emergencial, entregando esse dinheiro às escolas de samba, e gastar 25 milhões de reais para publicizar a distribuição de auxílio emergencial. Perfeito, deputado. O que a gente espera é que o programa Supera Rio possa cumprir o seu objetivo, que é garantir a subsistência básica de pessoas que estão extremamente necessitadas e que o governo do Estado deixe, né, em segundo plano essa promoção pessoal. Deputado, antes de encerrar, eu queria agradecer muito a audiência dos nossos ouvintes, que tem sido cada vez maior no nosso podcast RJ em Debate, e encaminhar o já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana. A bola fora de hoje vai para o padre Paulo Antônio Miller, da paróquia de Tapurá, no Mato Grosso. O padre, extremamente preconceituoso, usou o púlpito da igreja para expressar o seu preconceito, o seu ódio às relações homossexuais. Citou de maneira absolutamente inaceitável dois jornalistas da TV Globo, o Pedro Figueiredo e o Eric, por uma declaração que o Eric fez de amor ao Pedro no Dia dos Namorados do ano de 2020, como fosse proibido, como fosse pecado as pessoas se amarem. E, além do mais, se estendeu na sua crítica também às pessoas das relações entre duas mulheres, que ele chamou de relações lésbicas. Então, é um padre que não honra a sua batina, que não honra o sacerdócio, que leu, mas não entendeu nada da Bíblia. Ele prefere pregar o ódio e não o amor. Então, bola fora para o padre Paulo Antônio Miller. Acho até que a cúpula da Igreja Católica Apostólica Romana deve agir muito severamente em relação a esse padre que está usando as suas funções absolutamente de forma distorcidas. Ele merece o nosso repúdio. O Bola Dentro de hoje vai para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que aprovou um projeto de lei de minha autoria com a deputada Lucinha, que aumenta a margem do valor dos consignados para os funcionários públicos do Estado, de 35% para 40%, exatamente como está previsto na legislação federal, para ser aplicada no período da pandemia. 35% como margem do consignado para empréstimos e mais 5% para as questões relativas aos débitos e créditos dos cartões de crédito. Então, esperamos que o governo, de imediato, aumente essa margem total de 35% para 40%, para que os arrimos
de família, né, que são os funcionários públicos estaduais, nesse desespero da pandemia, que o desemprego abateu a todos, consiga manter as suas respectivas subsistências. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.